Então, se você está aqui hoje e vive um dia ruim, e vive um momento ruim, e vive uma fase ruim, né? E vive ali uma situação ruim, eu quero te dizer, pelo Espírito, que isso não define a sua vida. Isso é apenas um momento. Um momento, uma fase, não define a sua vida. Não é algo permanente. Muitas vezes é um processo para que você alcance um propósito e desfrute da promessa que Deus tem para você. Oh, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, de todas as coisas que vivemos, passamos, enfrentamos, Senhor, nenhuma delas, meu Pai, é mais importante ou tem maior relevância, Senhor, do que o de estar aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor, falando, meu Pai, Senhor, em espírito e em verdade com o Senhor. Se manifesta, meu Pai, na vida dessas pessoas. Meu Deus, não deixe nenhuma delas, meu Pai, sair daqui da mesma forma que entraram, meu Pai. Senhor, visita, meu Deus, consolando, confortando. Se há pessoas, meu Pai, que entraram aqui nesta manhã aflitas, se há pessoas que estão aqui, meu Pai, preocupadas, inseguras, com medo, meu Deus, desesperadas, se há pessoas que estão aqui, meu Deus, e que se sentem abatidas, sem força, meu Pai, sem esperança, meu Deus, fortalece, Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor, entra em nosso barco, Senhor Jesus, meu Deus, acalma a tempestade, Senhor, meu Deus, traga alívio, alegria, saúde, meu Pai, se porventura há pessoas que aqui estão, meu Deus, que enfrentaram, meu Pai, estão enfrentando, meu Deus, notícias ruins, se há pessoas que aqui se encontram, meu Pai, que receberam notícias ruins, diagnósticos, resultados de exame, meu Pai, Senhor, algo que esteja acontecendo com o filho, com o marido, com a esposa, pessoas, meu Deus, que estão enfrentando apertos financeiros, profissionais, Senhor, Tu criou os céus e a terra, meu Deus. Basta uma palavra Tua em benefício desta família, em benefício deste lar, em benefício destas situações, meu Pai. Senhor, enxuga, meu Pai, estas lágrimas. Acalma, meu Deus, o coração deste pai, desta mãe, Senhor, acerca do futuro, acerca, meu Pai, das preocupações, acerca, meu Deus, daquilo que se levantou, meu Pai, na vida dela e que tem sido, meu Deus, Senhor, uma dificuldade, um desafio pelo qual, meu Pai, eles precisam, meu Deus, vencer, superar, dê condições a eles, meu Pai, Senhor, que ao término deste culto, eles não saiam daqui, meu Deus, com a mesma situação, que eles saiam daqui, meu Deus, fortalecidos, revestidos, meu Deus, Senhor, porque este povo, meu Deus, é um povo que rompe em fé, este povo, meu Deus, é um povo, meu Pai, que não se atenta, meu Deus, é um povo, meu Deus, que não se intimida por aquilo que as circunstâncias estão lhe mostrando, por aquilo, meu Deus, que os seus olhos estão lhe revelando, por aquilo, meu Deus, que os seus sentidos, por aquilo, meu Pai, que as notícias que estão chegando, este povo, meu Deus, é um povo, meu Pai, que anda por fé, meu Pai, este povo é um povo, meu Deus, que anda e fica com aquilo que diz a sua palavra, meu Deus, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, que aquilo que eles ainda não viveram, que aquilo que eles ainda não experimentaram, que aquilo, meu Deus Todo-Poderoso, que eles ainda, meu Pai, não sentiram, que eles possam viver, que eles possam, meu Deus, tocar. Eu quero declarar, meu Pai, uma restauração, meu Deus, na vida deste povo. Eu quero declarar, Senhor Jesus, uma restauração familiar. Eu quero declarar, meu Pai, uma mudança de vida, uma mudança de resultados, uma mudança de diagnóstico, uma mudança de situações. Eu quero
declarar sobre a vida deste povo, meu Pai. Senhor, e eu vou testemunhar em nome de Jesus, a dor sendo transformada em alegria, a aflição, meu Deus, sendo transformada, meu Pai, em alívio, meu Deus. Senhor, a humilhação sendo transformada em honra, meu Pai. Senhor, a vergonha, meu Pai, sendo transformada em admiração, meu Pai. A escassez sendo transformada, meu Pai, em fartura. A doença sendo transformada em saúde, meu Deus. Aquilo, meu Deus, que estava desajustado, meu Pai. Aquilo que estava em desequilíbrio. Aquilo que estava fora do lugar na vida desta pessoa, sendo transformado, meu Pai, no controle total, na casa em ordem, meu Pai, na vida em ordem, meu Deus. Que esta pessoa, meu Deus, que andava, meu Pai, Senhor, cabisbaixa, que essa pessoa, meu Deus, que andava, meu Pai Todo-Poderoso, abatida, ela ande, meu Pai, com um espírito de ousadia, de coragem, meu Pai, porque nós cremos que ainda, meu Pai, que haja um pouco de tempo, meu Deus, que precisamos esperar, que ainda precisamos confiar, meu Pai. Nós cremos que o que há de vir, virá, meu Deus, e cada membro, meu Deus, que cada pessoa de fé que está conosco, meu Pai, no ministério Mudança de Vida, meu Deus, viverão, meu Pai, este sobrenatural, tocarão nos seus milagres, meu Pai, que o propósito da mudança, Senhor, traga, meu Deus, na vida, meu Pai, daquele que crê, meu Pai, resultados, meu Deus, extraordinários, meu Pai, que a igreja, meu Deus, possa ser cada dia mais edificada, que a igreja cresça, meu Pai, que a igreja, meu Deus Todo-Poderoso, viva, meu Deus, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, nos criou para ser, é o que eu declaro sobre a vida de todas essas pessoas, em o nome de Jesus, amém? Graças a Deus, podeis se assentar, glória a Deus. Vamos lá. Repita assim comigo: quem desiste no processo, nunca vive o propósito. Isso é uma verdade, porque diversas vezes, e nós vamos ler isso, que o Senhor nos coloca em processos, em outras palavras você pode entender que Ele nos coloca em provas, em testes, para ver o que sai de cada um de nós, para ver como nós reagimos, para ver como nós, até que ponto nós somos capazes de confiar em Deus. Ele fez isso com Abraão, Ele fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele fez isso com Pedro, né, naquele momento lá no barco, Ele fez isso com Daniel na cova dos leões, Ele fez isso com Davi diante de Golias, o mesmo Saul diante de Golias, Ele faz isso o tempo todo, né, para ver o que sai da gente. Então, por diversas vezes, eu e você, nós enfrentamos dias ruins, não é verdade? Não é todo dia que é um dia extraordinário, é um dia de notícias boas. Muitas vezes o nosso processo, ele se enquadra em enfrentar dias ruins. Muitas vezes o processo que que Deus nos coloca, ele se enquadra em vivermos meses ruins, em vivermos até às vezes anos ruins, fases ruins. A própria bispa, ela pregou aqui do altar que ela viveu uma fase com o bispo Murilo de quase 7, 8 anos, né? Vivendo dentro de hospital. E aí o Espírito Santo disse para ela, né? Você venceu. Essa fase se encerra hoje. E ela disse que daquele dia em diante, todo mundo ficava gripado, todo mundo ficava doente na casa dela, e o bispo Murilo era uma pessoa que não era nem afetada por isso. Ou seja, aquela fase, aquele tempo, né? Aquele processo foi vencido. E aí eles desfrutaram. E aquelas guerras que o bispo Murilo e a bispa Cléo enfrentavam naquela área, não enfrentaram mais ali, na vida dele. Outras guerras vieram para que fosse experimentado outras vitórias, mas aquelas guerras específicas foram vencidas. Então, se você está aqui hoje e vive um dia ruim, e vive um momento ruim, e vive uma fase ruim, né? E vive ali uma situação ruim, eu quero te dizer, pelo Espírito,
que isso não define a sua vida. Isso é apenas um momento. Um momento, uma fase, não define a sua vida. Não é algo permanente. Muitas vezes é um processo para que você alcance um propósito e desfrute da promessa que Deus tem para você. Isso é um ciclo. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. A quem muito vai ser dado, muito vai ser exigido, muito vai ser cobrado. Então, se você está aqui no propósito da mudança, declarando, profetizando, né? Colocando a sua fé em Deus, de viver coisas novas, de milagres novos, de uma vida nova, você acha que os seus inimigos vão ser os mesmos? Você acha que as oposições, os enfrentamentos, os ataques vão ser os mesmos? Não, não vão ser, né? E você vê que Satanás, ele conhece, ele sabe para que você foi trazido à existência, né? Porque a Bíblia diz, ela é muito clara, o Senhor disse assim: antes que você tivesse forma no ventre da tua mãe, eu te conhecia, eu te chamava pelo seu nome, você é meu. Ou seja, o Senhor tem um plano, Ele tem um propósito para você. No meio de tantos espermatozoides que fecundam o óvulo, foi você que Ele determinou que fosse trazido à existência. E você foi trazido à existência não por acaso, né? Não para viver uma vida derrotada, fracassada, humilhada, doente, envergonhada. Mas bispo, pastor, tem muita gente lá fora que está vivendo uma vida assim. Mas por que está vivendo uma vida assim? Porque não conhecem a Deus. É a mesma coisa se você perguntar para uma pessoa que tem a barba aqui na barriga e um cabelo, um homem aqui na cintura. Por que você não corta essa barba? Por que você não corta esse cabelo? Às vezes a pessoa não foi ao barbeiro, não conhece, né, o barbeiro, não foi apresentada a alguém que possa resolver aquela situação. Às vezes a pessoa tem um problema no dente, às vezes a pessoa tem um problema em alguma área do seu corpo e aquilo continua, aquilo permanece na vida dela, enquanto ela não conhece alguém que possa trazer soluções. Um dentista, né? Ou alguém que possa cuidar daquela situação, ou um próprio barbeiro, um cabeleireiro, que possa dar um jeito naquela situação. A mesma coisa são as pessoas que estão aí fora sofrendo. São as pessoas que estão aí fora, né, amargando resultados ruins. Eu cheguei na igreja, no Ministério Mudança de Vida, e muitos de vocês, com a vida onde? Lá em cima ou lá embaixo? Lá embaixo. Por que os meus resultados hoje são diferentes dos resultados que eu tinha lá no passado? Mudou alguma coisa? Não, eu sou a mesma pessoa. Pertenço ao mesmo pai, à mesma mãe, tenho o mesmo irmão. O que mudou? A ajuda de Deus na minha vida, né? Você vê que muitas vezes as pessoas trabalham com o mesmo produto. Isso acontece no mundo corporativo. Eu estou numa multinacional, as pessoas trabalham com o mesmo produto, têm os mesmos clientes, trabalham na mesma área, no mesmo segmento, possuem as mesmas condições comerciais e os resultados delas são iguais? São o quê? Completamente diferente. É o acaso? Não é o acaso. É a ajuda de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus. O Senhor Jesus disse, não adianta você acordar cedo e você dormir tarde, se você não tem a bênção do Senhor. Você faz isso inutilmente. E eu vivi isso. A minha família trabalhava de segunda a segunda, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha Natal, não tinha virada de ano, não tinha sexta-feira, não tinha nada. Era todo dia. E a gente, malemar, fazia para pagar a conta da energia, fazia para comer, sempre endividado, sempre trocando cheque com a família, sempre trocando cheque com a agiota, sempre devendo para banco, sempre vivendo uma vida escassa. O que mudou? Mudou a maneira que nós servirmos a Deus. Não basta você conhecer a palavra de Deus. Nós vamos ler que o diabo usou a palavra de Deus para colocar Jesus à prova, para fazer parte do processo que Jesus tinha que vencer no deserto. E até ali,
diante do próprio Deus, ele usou a palavra, usou o livro de Salmos para tentar a Jesus. Mas não basta você conhecer a palavra, você tem que vivê-la. Não basta eu saber o que o Senhor ordena para mim. Inclusive, ele disse isso para os seus discípulos. Repita assim comigo. Assim diz o Senhor: se vocês me amam, o que ele disse? Quem sabe? Vocês me obedecem. Se vocês me amam, vocês me obedecem. Em outras traduções, se vocês me amam, vocês guardam as minhas palavras. Ou seja, vocês me amam? Não, o Senhor é minha prioridade, Senhor Jesus. O Senhor é minha prioridade, o Senhor é meu tudo. Então me obedeça. Se vocês me amam, me obedeçam. Né? Porque Pedro, diante de Jesus, falou: Senhor, daria a minha vida, né, pelo Senhor. Mas ele não estava ainda pronto no Espírito. O que aconteceu? O Senhor Jesus falou: vai dar vida a nada. Uma simples serviçal vai falar que você me conhece e você vai me negar. E vai fazer isso 3 vezes. Porque você ainda precisa ser transformado de Simão para Pedro. Muitas vezes é o que falta em nossas vidas. A gente conhece a palavra, a gente conhece a Jesus, a gente caminha, né, ouvindo a Jesus, igual Pedro ouvia, caminhava, conhecia, mas precisamos passar por uma transformação. E isso é de dentro para fora. E isso é comigo e com você. Tem situações, igreja, em que Deus não vai fazer aquilo que te diz respeito. Te diz respeito, é com você. Né? Quando ele disse, interessante, né? Quando o Senhor falou para Josué: Josué, eu fui com Moisés, mas Moisés eu recolhi, agora eu vou ser com você. Então levante-se e atravesse o rio Jordão, você e todo esse povo. Porque eu vou levar vocês para a terra prometida, mas vocês vão ter que atravessar o rio Jordão. Vocês vão ter que viver por fé, vocês vão ter que dar passos de fé. Ou seja, o Senhor não disse para Josué: ó, basta você orar que o rio Jordão vai sumir. Basta você orar que o rio Jordão vai desaparecer. Basta você clamar a mim que este rio não vai ser um empecilho para vocês. Não, o rio vai estar lá. E vocês só vão chegar na terra prometida se vocês atravessarem. Se vocês fizerem a sua parte. Então, muitas vezes, não adianta você pedir: Senhor, né, faz desaparecer esse problema. Senhor, faz desaparecer, faz sumir, meu Deus, essa situação da minha vida, faz desaparecer. Muitas vezes o que o Senhor espera é que você faça igual Josué, vai lá e atravesse. E no momento que você está atravessando, o Senhor se manifesta. Né? Quando Moisés estava diante do mar vermelho, e ele e o povo dobraram os seus joelhos e começaram a clamar a Deus, porque o exército egípcio estavam atrás dele, e à frente deles estava um mar intransponível, e não havia ponte, não havia navio, não havia barco, ou seja, não havia meios daquilo ser superado aos olhos humanos, no entendimento dele, como muitas vezes pode acontecer com vocês. Né? Vocês estão diante de uma situação, a exemplo de Moisés no Mar Vermelho. Senhor, não faço a menor ideia como é que isso vai ser resolvido. Senhor, não faço a menor ideia como essa conta pode ser paga. Senhor, não faço a menor ideia como essa doença não vai fazer mais parte da minha vida. Senhor, não faço ideia como esse meu marido, essa minha esposa vai poder ser transformado, porque aos olhos humanos parece que está pior. Senhor, não faço ideia como o Senhor vai trazer o meu filho que está nas drogas, nos vícios, de volta, na imoralidade de volta. Senhor, não faço ideia como essa situação vai ser mudada, porque é um mar, não tem ponte, não tem barco, o inimigo está aqui, o desafio está aqui também, como é que isso pode ser superado? E aí ele começou a orar, começou a clamar a Deus, ele e o povo, e o Senhor falou assim: Moisés, diga ao povo para que se cale, agora é hora de dar passos de fé, atravesse, né? Em frente, ao invés de ficar se escondendo, fugindo, se esquivando, temendo, atravesse, faça a sua parte,
E a Bíblia diz que quando eles começaram a marchar, porque eles saíram do Egito como soldados ou como escravos? Como escravos. Escravo marcha? Escravo sabe marchar? Não. Então, muitas vezes, muitos de nós vivemos como escravos. Escravos de decretos, escravos de maldições, escravo, né, de doenças, escravos de um casamento desajustado, escravos de uma vida financeira fracassada. Muitas vezes nós vivemos como escravos, escravos de humilhações, de vergonha, né? Muitas vezes vivemos assim. E a primeira coisa que o Senhor disse para Moisés foi isso: olha, este povo que viveu como escravo, que tinha um padrão de vida escravo, um estilo de vida escravo, agora eles vão ter que ser transformados em soldados. Agora eles vão ter que ser transformados em guerreiros. Agora eles vão ter que marchar. Eles vão ter que fazer o que nunca fizeram para viver aquilo que eles nunca viveram. E a mesma coisa é comigo e com você. Para que nós não vivamos mais aquela vida, para que nós não tenhamos mais aquele resultado, nós não podemos mais agir como nós agimos. Nós temos que sair daquela condição de escravos, de dominados, para soldados, para guerreiros, né? Para vencedores, e atravessar e fazer a nossa parte, aquilo que cabe a mim, aquilo que cabe a você fazer. Enquanto nós não fizermos a nossa parte, o Senhor fica lá, esperando para entregar a vitória, para que após fazermos a nossa parte, nós possamos viver aquilo que não vivemos. Amém? Um momento é só um momento. Um momento não define quem você é, não define a sua vida e não define o que você vai viver. Um momento, às vezes, pode até ser o limite de situações, mas um momento é só um momento. É para que ele seja vencido, para que você alcance o propósito e para que você viva a promessa. Amém? Repita assim comigo: Deus nunca foi limitado por circunstâncias ou situações ou por aquilo que nós vivemos. Eu não posso temer, soltar a promessa, abandonar a minha fé, me abater, desistir, porque estou enfrentando um dia difícil, um mês difícil, um momento difícil ou uma fase difícil. Nós vamos ler que Deus nunca falhou, mesmo em dias assim, né? Ele sempre agiu no momento exato, no momento perfeito. Aliás, a Bíblia diz: o Senhor trabalha para aqueles que nele confia e espera. Para quem que ele trabalha? Para aqueles que estão confiando e esperando. Para aqueles que desistiram, Deus trabalha. Para aqueles que entregaram os pontos, Deus trabalha. Para aqueles que já jogaram a toalha, Deus trabalha. Deus se move em favor de pessoas assim? Não se move. Se a pessoa está enfrentando uma fase difícil, se a pessoa está enfrentando um momento difícil, se a pessoa está vivendo ali uma situação difícil, se ela se rende, se ela se entrega, se ela se abate, se ela desiste, a Bíblia diz que não é para... A Bíblia é clara, ela diz que não é para esse que Deus se move. Deus trabalha para aquele, olha, é específico, para aquele que nele espera, que nele confia, que nele não desista. Por quê? Porque a Bíblia diz, está escrito, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não mais tardará. Então, esperei com confiança no Senhor, esperei com fé no Senhor, e Ele atendeu ao meu clamor. Você está esperando com fé? Você confia que ainda que falte poucas semanas para o final de ano, você vai viver um 2025 diferente do que você estava imaginando viver? Ou que o mundo espiritual tentando te abater diz que você iria viver? Você vai experimentar, você vai tocar. Esperei com confiança no Senhor e Ele me atendeu. O Senhor não chega tarde, ainda que algumas pessoas
entendam como tarde. Ainda que algumas pessoas entendam como não tem mais jeito, não tem mais saída, já passou de hora, não há mais o que fazer. Aquilo que é impossível aos homens é perfeitamente possível a Deus. Aliás, quando o povo, e nós vamos ler isso, é maravilhoso. Quando o povo estava com fome, o povo precisava comer carne, estava andando no deserto, estava com fome, o povo não tinha pão, não tinha carne. Você vai ver que o Senhor fez cair do céu pão e carne. Por quê? Porque Moisés disse para o Senhor, Senhor, haveria carne suficiente no mundo para alimentar este tão grande povo? Senhor, haveria peixes suficiente nos mares para alimentar esse tão grande povo, porque o povo queria comer. Aí o Senhor disse para Moisés, por acaso, Moisés, você está limitando o meu poder? Então você vai ver que nessa noite, o povo vai comer carne até sair pelo nariz. E nessa noite, e esse povo vai comer pão. Eu vou providenciar o pão e a carne. E o Senhor fez algo que Moisés não esperava. E o Senhor fez algo inimaginável, né, ali, por aquilo que Moisés tinha de experiência. E é isso que o Senhor faz na sua vida. Quando você crê, quando você confia, quando você espera com fé, Ele se manifesta e faz algo inesperado na sua vida. A resposta vem, a vitória vem, a boa notícia chega, o resultado é mudado, o destino é alterado, né? A situação é transformada e muitas vezes você não sabe nem explicar, né? Tem coisas, tem situações que nós não entendemos, né? Não sabemos nem explicar. Eu disse para vocês em outras ocasiões que numa fase da minha vida que eu não tinha nome, tinha mais de 30 e poucos cheques devolvidos, não conseguia ter conta em banco, eu entreguei meu currículo numa empresa multinacional e eu fui contratado para trabalhar nessa empresa e essa empresa me pagou por ordem de pagamento, porque eu não conseguia abrir conta em banco. Isso é normal? Não é normal. Eu consigo entender por que fizeram isso por mim? Não. É Deus entrando no meio, é Deus entrando no negócio. Tem uma situação que é muito interessante. Eu fui fazer, num momento da minha vida, um processo seletivo para uma outra fase gerencial. E era eu e tinha mais 2 outros gestores que também queriam aquela vaga, que também queriam aquela situação. E aí eu fui para o processo. Era um dia inteiro o processo seletivo, com case, com explanação, com resolução de problemas. E eu fui para aquele processo seletivo em jejum, né? E eu lembro que naquela manhã meu estômago deu uma revirada e eu não estava legal e me deu uma dor de cabeça e foi pesado. Aí eu cheguei no processo seletivo para competir com os 2 candidatos, né? Um candidato não apareceu, estou te falando de verdade, em nome de Jesus. Porque ele alegou que foi tomado de um ataque de sinusite, rinite, não sei o que, ele não conseguia respirar, não conseguia falar, e ele desistiu da vaga. E o outro perdeu o voo, perdeu o avião, né? O avião não saiu, aconteceu alguma coisa lá na cidade dele, ele era de Minas Gerais, não conseguiu vir para São Paulo, e eu fiz o processo seletivo sozinho, né? Aí era o único candidato para aquela vaga, fiz o processo seletivo, passei e assumi aquela posição e assumi aquele cargo. Pode parecer aos olhos humanos que é alguma coisa do acaso, né? Que é alguma coisa, uma coincidência, mas eu sei que não é, porque eu estava ali em jejum. Eu fui ali consagrado, estava vivendo uma vida consagrada, estava declarando ao Senhor que eu almejava aquela vaga, aquela função, aquele upgrade na minha carreira. Então assim, você não entende as coisas que acontecem, mas quando você clama, quando você confia, quando você espera no Senhor, você vive o extraordinário. Como Moisés viveu, né? Não tinha ponte, não tinha navio, não tinha meios de atravessar aquele povo, mas a Bíblia diz que conforme eles começaram a tomar uma postura diferente,
né, não mais de escravo, mas como guerreiros, como soldados do Senhor, o mar se abriu aos passos de fé que eles deram. Dê passos de fé, que o problema vai ser resolvido. O mar de problemas na sua vida vai ser aberto. Soluções de onde você não espera vão chegar, vão surgir. Notícias de onde você menos imagina vão vir para favorecer a sua vida. Amém? Vamos entrar na palavra em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo, vamos ler o 24, na Bíblia Mensagem. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte. E a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da manhã, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, ou seja, em pânico, porque muitas vezes a tempestade, os problemas, deixam as pessoas exatamente assim, não é? Em pânico, desesperados. Quantas vezes uma notícia, quantas vezes uma situação, quantas vezes uma questão que você tem ali diante dos seus olhos traz desespero, não é verdade? Senhor, como é que isso vai ser resolvido? Senhor, como é que isso vai ser solucionado? Senhor, como é que isso vai mudar? Senhor, como é que eu vou vencer isso? Senhor, de que jeito eu fico? Senhor, de que jeito a minha família vai ficar com essa situação? Senhor, como é que vai ser esse final de ano com essa situação que eu estou me deparando? Senhor, como é que eu posso romper essa situação desesperadora, aterrorizante? Muitos ficam paralisados. Muitos ficam em estados de choque, muitos desenvolvem aquilo que se diz lá fora, o burnout, né? As pessoas se desequilibram, as pessoas perdem o controle, as pessoas cometem precipitações, tudo por conta do pânico, do medo, do desespero, né? Que a situação impõe sobre elas. E é exatamente isso que nesta manhã o Espírito Santo vai nos ensinar a não cair nessa armadilha. Porque a embarcação estava sendo sacudida, às vezes você é sacudido, às vezes a embarcação está a ponto ali de afundar, e às vezes você está nesse barco que você está olhando e parece que ele não tem outro rumo, vai afundar, mas aí você olha e vê Jesus vindo na sua direção. E aí você olha e vê a palavra de Deus chegando para te sustentar. E aí, diante disso tudo, você olha e vê a palavra chegando até você e dizendo, calma, né? Igual diz em inglês, take it easy, tenha calma, né? Você não vai terminar desse jeito. Isso é um momento. Você não vai ter permanentemente essa tempestade na sua vida. Isso vai passar. Isso vai ser vencido. Você vai testemunhar também sobre isso. Calma, não tenha medo. Tenha coragem, né? Não se abata, não se desespere, não se sinta inseguro, não se sinta sozinho, não se sinta ali, né? Sem forças. Jesus foi na direção deles andando sobre o mar. E aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Olha que coisa, né? Às vezes o problema é tão desafiador que aqui a Bíblia está dizendo que eles não conseguiam nem pensar direito, mas às vezes você não está conseguindo nem dormir, não é verdade? Às vezes você não consegue nem passar o dia, você não consegue fazer uma refeição sem pensar no problema, não é verdade? Às vezes você não consegue, você está conversando com uma pessoa te encontrou, você está conversando com ela e você está tão aterrorizado, está tão em pânico, está tão desesperado, está tão ali abatido com aquele problema que você não consegue nem entender o que a pessoa está falando, porque a sua cabeça não consegue estar em outro lugar, senão no problema. Aqueles não conseguiam, Jesus estava andando sobre as águas, o milagre estava chegando, o milagre, a resposta estava chegando, a providência estava chegando, né? A solução estava chegando, mas eles estavam tão envolvidos com o problema, tão envolvidos com aquele ataque, com aquela tempestade, que eles não conseguiam raciocinar, não conseguiam ver, não conseguiam pensar.
estavam ali atrapalhados, né? Desgovernados, desajustados. E é isso que o inimigo faz. Ele faz com que você tire os olhos do Senhor para focar só no problema, né? Outro dia eu trouxe aqui uma cartolina e fiz um pontinho com a caneta no meio da cartolina, né? Aí eu peguei a cartolina e levantei assim, né, na frente da igreja. E aí falei assim, o que vocês estão vendo? Aí todo mundo focou assim, não conseguia ver direito, mas perceberam que tinha alguma coisa no meio da cartolina. Aí teve uns que saiu da cadeira e foi lá. Tô vendo um pontinho no meio da cartolina. E os outros, eu também tô vendo um pontinho no meio da cartolina. Aí eu disse para eles, eu não falei para vocês verem o pontinho no meio da cartolina. Eu falei para eles, o que vocês conseguem enxergar? Então, além do pontinho na cartolina, tem a cartolina, tem eu e tem toda a igreja. Mas vocês focaram no quê? No pontinho, no meio da cartolina. E é isso que o diabo faz. Ele desvia o seu olhar do Senhor, ele minimiza, né, a palavra que está chegando e falando com você. Ele faz com que essa palavra muitas vezes, ele te distrai de tal forma que essa palavra muitas vezes não permanece dentro do seu coração e você continua olhando para o pontinho no meio da cartolina e não consegue ver o processo, não consegue ver, né, o propósito de Deus em tudo aquilo que você está vivendo. E foi exatamente isso que estava acontecendo com eles, né? Jesus foi na direção deles andando sobre o mar, aterrorizados, eles não conseguiam nem pensar direito, imaginando, um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Né? E Pedro, num ímpeto de coragem, pediu, mestre, se é tu, faça com que eu vá até aí andando sobre as águas. Disse Jesus, venha. Ou seja, Senhor, se o Senhor está comigo, né, eu vou andar sobre as águas, eu vou dar um passo de fé. O que o Senhor Jesus fez? O encorajou. É isso mesmo que precisa acontecer. Dê um passo de fé, venha. E é isso que o Espírito Santo te diz nessa manhã. Se você está numa tempestade, se a sua vida está desajustada, se sua vida está bagunçada, se sua vida não está do jeito que você sonhou, ou a vida que o Senhor conquistou para você na cruz do Calvário, e você quer sair deste barco, e você não quer mais estar neste lugar, e você não quer mais estar nessa situação, você tem que fazer igual Pedro fez. Senhor, porque a Bíblia diz, Pedro num ímpeto de coragem, ele teve um ímpeto momentâneo. Infelizmente não foi permanente, foi momentâneo. Mas o ímpeto de ousadia, de coragem, ele desafiou o Senhor. Senhor, o Senhor é conosco, o Senhor está andando sobre as águas, é o Senhor mesmo. Então ordene que eu saia deste barco, eu saia dessa tempestade, eu saia deste apavoro, eu saia disso que está nos aterrorizando e vá até o Senhor. O Senhor disse, venha, dê esse passo que você quer dar. Provavelmente o Espírito Santo tem falado com você. Dê esse passo de fé. Faça isso que você se propôs a fazer, né? Haja dessa maneira que você se dispôs a agir. Saia deste lugar, saia dessa situação, mude deste lugar, né? Vai lá, entregue o seu currículo em tal empresa, vai lá, se candidate para aquela vaga, dê um passo de fé, vai lá, fale com o médico, vai lá, faça os exames de novo, dê passos de fé, porque uma fé teórica não pode te levar a lugar nenhum. Todos que estão dentro da igreja, né, não são todos que estão vencendo. Havia no mundo diversos paralíticos, não havia? Havia no mundo diversos cegos, não havia? Havia no mundo diversas mulheres e homens com hemorragia, com fluxo de sangue, não havia? Havia diversos no mundo, pessoas mudas, pessoas surdas, pessoas leprosas, não havia? Jesus curou a todos? Jesus andava de porta em porta, batendo palma assim? Oi, tem alguém aí que está precisando de ajuda? Tem alguém aí que precisa se livrar da enfermidade? Tem alguém aí que está espiritualmente doente?
Tem alguém aí que precisa de mudança de vida? Não. Não. A Bíblia diz que Jesus andava e a multidão o seguia. Quem queria cura, ia até ele. Tem a passagem dos 10 leprosos. Você sabe, né? Que um leproso não poderia estar convivendo em sociedade. Eles viviam fora da cidade. E era leproso que cuidava de leproso. Eles ainda mais se apresentaram a um rabino, a um sacerdote. Era algo... Eles corriam o risco do quê se eles fizessem? Se eles entrassem dentro de uma cidade e se apresentassem a um rabino, a um sacerdote, eles seriam o quê? Apedrejados. E aí a Bíblia diz que 10 leprosos, não eram todos os leprosos das cidades, 10 leprosos, não queriam mais estar como os leprosos, porque eles estavam ouvindo que Jesus estava ali. E a Bíblia diz que os 10 leprosos, se aproximando a uma certa distância de Jesus, para que a população não o apedrejasse, gritaram por ele, clamaram por ele. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. Nos cure, nos ajude. O Senhor olhou para eles e o Senhor deu um processo para eles. O Senhor deu um desafio para eles. Vocês vão ser curados, mas somente quando vocês forem até o sacerdote e se apresentarem a eles. Isso poderia ter abatido eles, não poderia? Como é que eu vou entrar na sinagoga? Como é que eu vou entrar dentro da igreja? Como é que eu vou mandar chamar o sacerdote e dizer que Jesus mandou eu falar com ele que eu seria curado? Eles poderiam ter esse tipo de atitude, não poderia? Que é exatamente o que acontece. O Senhor dá a ordem aqui do altar. O Senhor dá aqui a direção do altar. Como deu a direção para esses leprosos? Vão e façam assim. Obedeçam. E vocês vão viver o milagre. E o que a Bíblia diz? Eles tomaram essa decisão. E eles foram até a sinagoga atrás do sacerdote para se mostrar a eles. E o Senhor sabia que se eles fizessem isso, provavelmente entrando na cidade ou na porta da sinagoga, ia chover pedra em cima deles. E aí o Senhor os curou no caminho. Não precisaram ir até o sacerdote, não precisaram passar por esse apedrejamento. O Senhor os curou. Por quê? Porque eles deram o passo de fé que o Senhor esperava. Quando o Senhor pediu Isaac a Abraão, o Senhor queria Isaac ou queria Abraão? Queria o coração de Abraão. Porque ele iria fazer uma aliança com Abraão. Ele iria tornar Abraão grande, famoso. Ele diz isso, te tornarei riquíssimo, grande, famoso. E para isso o Senhor precisava ter a certeza de que ocupava o primeiro lugar na vida de Abraão. E aí ele pediu a Abraão, se você ler o livro de Gênesis, o Senhor diz assim: Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, aquele que você mais ama, ou seja, aquele que hoje representa o seu maior amor, aquele que hoje senta num trono no seu coração. Vá lá e me ofereça em sacrifício. Foram 3 dias caminhando até o lugar que o Senhor mandou ele sacrificar Isaac. Imagina você 3 dias caminhando para matar seu filho, para sacrificar. O quanto de coisa, o quanto de bobagem não aparece na sua mente. O turbilhão de sentimentos que não aparece no seu coração, no seu sentimento, para fazer você parar. Mas igual aqueles leprosos que queriam, que estavam comprometidos com a sua cura, Abraão estava comprometido em obedecer a Deus, Abraão estava comprometido em confiar em Deus, porque a Bíblia diz que Abraão cria que mesmo que o seu filho fosse tirado à vida, o Senhor o traria de volta. Ele cria que aquela situação não era para o fim de Isaac. Ele cria que mesmo que ele fosse morto, o Senhor o traria à vida novamente. E olha que ele nunca tinha visto uma ressurreição. Ele estava comprometido com a sua vitória. Os leprosos estavam comprometidos com a sua cura. E você está comprometido com a guinada da sua vida? Se você está, mesmo que o Senhor te leve a limites de situação, você precisa ficar firme e confiar em nome de Jesus.
Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas, no 29, na direção de Jesus. Mas, esse é um grande problema. Pastor, minha vida tá fluindo, mas, pastor, consegui o trabalho, o emprego, estou ganhando um novo salário, mas, pastor, eu estou melhorando da febre, a infecção, a inflamação, está cedendo, mas, pastor, eu estou vindo na igreja, estou orando, eu entrei aqui no propósito da mudança, e aí quando eu vou para casa, eu olho para o meu marido, olho para minha esposa, vejo a situação, mas, esse mas faz você se afundar. Sabe a pessoa que estava indo bem, mas olhou do lado? Outro dia nós estávamos conversando aqui na igreja, né, com um exemplo sobre o maratonista, né? O maratonista, ele sabe da onde é a linha de partida, não sabe? Ele está lá, na concentração, esperando o momento certo para ele correr. E o maratonista, ele sabe onde é o ponto de chegada, o alvo. Ele sabe aonde ele tem que chegar. E ele está correndo, são 44 quilômetros, uma maratona. Ele pode ficar olhando para o lado? Ô fulano, vim aqui te ver. Ô Fernando, ô Paulo, ô Tadeu, estou aqui te acompanhando. Ô, dá um oi aqui para nós. Ó, trouxe aqui a Sandrinha, dá um oi para nós. O maratonista comprometido com a vitória, de alcançar o seu objetivo, de atingir a linha de chegada, o seu destino, o seu propósito, ele pode ficar se distraindo com isso? E se um cachorro começar a latir para ele, né? Ele está correndo e um cachorro começa a correr para ele, começa a latir para ele. Ele pode parar de correr, procurar uma pedra para jogar no cachorro, para depois continuar a maratona? Ele até pode, mas se ele fizer isso, ele vai vencer? Não vence. Quem é que vence? É quem não se distrai. É quem não dá atenção para as coisas que estão acontecendo à sua volta. É aquele que está comprometido. É como a Bíblia diz, né? Olhai para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Se você tirar os olhos dele, por que Pedro afundou? Ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade de novo. E aí o que acontece? Quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o saldo da tua conta, quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para os últimos exames que você fez, quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar e ficar irado com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para aquele seu chefe, olhar para aquele seu colega de trabalho, olhar para aquela sua vizinha da frente, olhar para aquele seu vizinho do lado, olhar para aquela pessoa, aquele familiar, quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a situação, você começa a afundar. Você começa a ser atraído a voltar para aquele mesmo lugar que você tinha saído. E é o que acontece com as pessoas. Não é quem começa bem que vive vitórias. Não é quem larga bem quem vive vitórias. Não é o empolgado que é bem sucedido. Não é o animado que é bem sucedido. Quem dentro do barco era o mais animado? Pedro. Quem dentro do barco foi o mais empolgado? Pedro. Mas ele foi disciplinado? Ele foi focado? Não, porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos do Senhor e começou, rapaz, esse vento está batendo forte agora. Eu acho que não bateu tão forte quando eu estava dentro do barco. Acho que agora está batendo mais forte. Parece que quanto mais eu me aproximo de Jesus, a situação mais difícil está ficando. Quem já teve esse tipo de sensação? Quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, né, mais difícil parece que fica. Quanto mais eu oro, mais jejuo, quanto mais votos eu faço, parece que a situação fica mais desafiadora. Por quê? Porque a quem muito vai ser dado, muito vai ser exigido. Você quer grandes vitórias? Se prepare que você vai enfrentar Golias, meu irmão. Você quer sentar no trono de Israel? Você quer liderar? Você quer viver uma vida honrada? Davi saiu do curral. Davi saiu de trás das ovelhas. Era uma pessoa, olha só, Davi era tão insignificante, era tão irrelevante,
era tão sem importância, que quando o profeta Samuel, o grande profeta Samuel, que era uma espécie de juiz para Israel, chegou na casa de Jessé, ele disse assim: reúna todos os seus filhos, porque hoje vocês vão jantar e sacrificar comigo. Jessé reuniu todos os seus filhos e esqueceu de Davi. Esqueceu, a Bíblia diz que ele esqueceu de tamanha irrelevância que Davi tinha para a família. Mas o Senhor não esqueceu. O Senhor não abandonou. E o Senhor fez todos os familiares que ali estavam serem envergonhados. Porque Samuel disse assim: nenhum destes o Senhor chamou para liderar o seu povo. Nós não vamos jantar enquanto não tiver aqui todos os seus filhos. E aí ele perguntou para Jessé: acabaram-se todos os seus filhos? Acabaram-se todos os jovens? Você não tem mais filhos? Aí Jessé: agora você me falando, é verdade, eu tenho mais um. Eu tinha me esquecido. Ele está lá no curral, atrás das ovelhas. Vou mandar chamá-lo. Então chame, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai jantar. Ou seja, né, Deus não se esqueceu de Davi. Deus não se esquece de você. Deus está de olho em você. Ainda que a empresa não está te vendo, ainda que o seu chefe não esteja te vendo, ainda a pessoa que você convive, que você está orando para que ela te enxergue, para que ela te veja, para que ela te favoreça, o Senhor vai criar um meio de você ser promovido. O Senhor vai criar meios de você ser exaltado. O Senhor vai criar meio de você ser, né, honrado. Amém? E aí ele disse, mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi. Esse é um problema, né? E ele começou a afundar. Mestre, salva-me! E Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou, ou seja, o repreendeu. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Cadê aquele Pedro que saiu do barco? Cadê aquele Pedro que começou bem? Cadê aquele Pedro que deu uma largada boa? Cadê aquele Pedro que estava no Espírito? Cadê aquele Pedro que estava no propósito? Cadê aquele Pedro que estava comprometido com a sua vitória? Cadê aquele Pedro que não estava mais olhando para as ondas, para a tempestade, estava na minha direção, estava focado em mim? Cadê aquele Pedro? O que aconteceu com você? Está lá, ó. Que homem sem coragem, o que aconteceu com você? Por que você está agindo como você agiu quando estava lá dentro do barco? Por que você continua agindo como um ímpio quando você era lá fora ímpio? Por que você está agindo como um homem imoral, como uma mulher imoral, como um dia você foi? Como é que você está agindo como um homem sem fé, um homem duvidoso, um homem incrédulo, como lá no passado você foi? Como é que você está se importando? Como é que esse tipo de armadilha ainda está te pegando? Como é que esse tipo de discurso ainda tem efeito sobre você? Como é que esse tipo de situação, de levante, de ataque, pode ainda te abater desse jeito, te desanimar desse jeito? Nem parece aquele Pedro que saiu do barco, você nem parece mais o Tadeu que aceitou a mim aquele dia, você nem parece aquela pessoa que entregou a sua vida no altar para mim naquele dia, naquele momento, você nem parece aquela pessoa que fez aquele voto desafiador comigo naquela situação, você não parece mais aquela pessoa que venceu isso, venceu aquilo, se abatendo agora com isso. As pessoas às vezes saiu do barco, venceu o medo, venceu o terror, venceu o pânico, venceu o desespero, venceu problemas, venceu enfermidades, venceu N situações. E aí vem uma outra, ela se esquece de tudo aquilo que ela venceu. E o Senhor disse exatamente isso. Que homem que você é? O que aconteceu com você? Por que agora você está agindo assim? Sendo que você começou tão bem? Desse jeito você não vai terminar bem. Desse jeito você não vai viver o milagre, não vai continuar a viver o milagre. Pedro deu início, né, àquele movimento miraculoso e o movimento parou. Por quê? Porque ele voltou a ser o homem dentro do barco. Se você quer viver o sobrenatural, não seja mais o homem, não seja mais a mulher que aqui você chegou um dia. Seja a pessoa que o Senhor te transformou. Seja a pessoa que o Senhor te levantou para ser. Amém?
Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu tinha aqui diversas passagens, mas o tempo aqui é muito rápido. Feche os seus olhos, se coloque de pé em nome de Jesus. Foi num dia ruim que a tempestade bateu forte, mas Jesus andou sobre as águas. Foi num dia ruim que o povo estava com fome, mas Deus fez cair do céu carne e pão. Eram em dias ruins que o filho pródigo estava perdido, mas ele voltou para a casa do pai. Foi em dias ruins que o exército egípcio se posicionou atrás do povo de Israel e à sua frente havia um mar intransponível, mas o Senhor fez aquele mar se abrir para Israel passar. Foi num dia ruim de pescaria, onde Pedro tentou uma noite inteira sem conseguir pegar nada, que quando Jesus entrou no barco, as redes de pesca se encheram. Foi num dia ruim, quando a notícia chegou a Jairo pelos seus empregados, dizendo para ele não incomodar mais o mestre, que a sua filha havia morrido. Mas Jesus olhou para ele e disse, não se importem com o que estão dizendo para você. Creia, creia, creia. E Jesus alterou o futuro da filha de Jairo. E ele vai alterar o seu também. Foi num dia ruim na vida de um paralítico do tanque de Betesda. Foi num dia ruim na vida de uma mulher do fluxo de sangue. Foi num dia ruim no cego Bartimeu, onde essas pessoas há décadas vinham sofrendo com enfermidades que limitavam a visão, enfermidades que traziam hemorragias, enfermidades que paralisavam a vida, a pessoa não conseguia andar. Foram em dias ruins que essas pessoas, quando tiveram um encontro com Jesus, foram livres daquele lugar, foram livres daquelas situações, venceram seus processos, alcançaram seus propósitos, foram libertos daquela dor, daquela doença, daquilo que travava a vida deles, daquilo que limitava a vida deles, e eles viveram uma nova vida, viveram algo novo, viveram aquilo que não era comum na vida deles, aquilo que não era comum na vida deles se tornou comum. O Senhor está dizendo a todos nós, nessa manhã, aquilo que não é comum na sua vida, vai se tornar comum. Jesus não deu naquela festa de casamento mais vinho para todo mundo. Ele deu um vinho que as pessoas não conheciam. Ele trouxe um vinho que as pessoas não haviam experimentado, porque o dirigente da festa disse, nossa, todos estão acostumados a trazer o melhor vinho no começo da festa e não no final, mas esse vinho que eu estou experimentando no final é o melhor de todos, é um vinho que eu ainda não bebi, não tinha conhecido, porque o Senhor preparou o melhor para o final. Você não vai terminar do jeito que você começou. Você não vai continuar permanentemente vivendo dias ruins, fases ruins, momentos ruins. Isso não define a sua vida. Isso não define quem você é. Isso não define o que você vai viver. Isso não define o que espera para você. Você vai experimentar o vinho novo. Você vai experimentar aquilo que não é comum na sua vida. O Senhor nessa manhã está nos dizendo isso. Não importa se você enfrenta uma fase difícil, um dia ruim, um momento ruim, um cenário ruim, Não importa, o que há de vir virá. O Senhor está trabalhando para aqueles que neles confiam. O Senhor está trabalhando em seu favor. O Senhor está abrindo caminhos para você. Ele disse para o surdo, Efatá, abram-se os seus ouvidos, Efatá, abra-se os seus caminhos, abram-se as oportunidades para você, abram-se uma vida plena, abundante, abram-se novas situações para você, abram-se novas notícias, novos resultados.
O Senhor está alterando o curso da sua vida. Se você crê, você vai testemunhar o lugar que um dia você esteve, o barco, a tempestade, ao lado das pessoas, onde um dia você esteve, ao lado da família ali em pânico, preocupado, sem conseguir pensar direito, sem conseguir dormir direito. Isso vai passar. Isso vai passar, você vai caminhar sobre as águas, você vai caminhar sobre os problemas, e você vai fazer isso sobre a palavra do Senhor. Pedro não caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre a palavra do Senhor. Senhor, dê a ordem para que eu saia do barco, e o Senhor deu a ordem, venha. Pedro caminhou sobre a palavra do Senhor. Enquanto ele estava caminhando sobre a palavra do Senhor, ele estava sendo bem sucedido, ele estava vivendo milagres, vitórias. Fique com o que diz a palavra do Senhor, não se abata, não se sinta inseguro, não se sinta desesperado, não entre em pânico, não perca o controle por conta deste laudo, por conta deste diagnóstico, por conta desta notícia, por conta do saldo da tua conta, por conta dos compromissos financeiros, por conta das necessidades da tua família, por conta deste mês. Não se desespere, não perca o controle, porque Deus está trabalhando em seu favor. Você não vai ver da onde vem, como aconteceu com o povo de Israel. O Senhor disse isso através do profeta: vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas todavia eu declaro que este vale se encherá de água, e vocês vão saciar a sede, e vocês vão receber a força, e vocês vão ser cuidados, e vocês vão receber a providência que precisam. Nesta manhã o Espírito Santo te diz: você não vai ver da onde vai vir a resposta, você não vai ver da onde vai vir a ajuda, você não vai entender, você não vai conseguir identificar, mas todavia você vai receber o recurso, você vai receber a vitória, você vai receber a providência, você vai receber a solução, você vai receber a ajuda do alto, do céu, e isso vai passar na sua vida. E você vai viver a promessa do Senhor, e você vai viver o teu milagre, e você vai desfrutar da transformação da sua vida, dos seus resultados, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.